É só ver como o próprio Franco Colapinto já é tratado dentro da Argentina. Ele tem, sei lá, 8 corridas só pela Fórmula 1 e ele já é uma febre. A gente foi, por exemplo, no GP do ano passado e tinha uma porrada de argentino que foi lá pra ver o Franco Colapinto só. Colapinto tem autoestima da porra e traça paralelo com carreira de Senna e fala de admiração por Fangio. É muita autoestima se comparar com Senna? Depende de qual vai ser esse paralelo aí que ele vai traçar. Vamos Eu ver. li um pouco por cima e eu achei que não era otimista, não. Então. Era algo razoável. Piloto argentino diz que pilotos sul-americanos são heróis, entre aspas, para ele e relembra o papel do ídolo brasileiro na infância. O Franco Colapinto então falou o seguinte, ó: ele é meu ídolo desde que eu era bem pequeno. Ayrton foi um dos primeiros por quem eu realmente descobri o esporte. Foi assim que eu comecei a acompanhar. Depois vieram os livros sobre ele e conforme fui crescendo, sempre foi meu herói. Lembro de muitos momentos da minha carreira em que eu encontrava uma conexão com ele. Como foi difícil para ele chegar onde chegou. Ele veio da América do Sul, assim como eu. Então, no início da nossa carreira, talvez tenhamos passado por dificuldades parecidas. Isso me fazia sentir mais próximo dele. Fofo, né? Fofo. Foi uma comparação fofa aí. O Colapinto tem razão, assim. Pilotos sul-americanos, até pela desvalorização da moeda, até por virem de países menos desenvolvidos, sabem que eles têm que escalar uma montanha muito maior do que qualquer inglês, ou do que qualquer italiano, ou do que qualquer espanhol, ou do que qualquer europeu. Né? E o Colapinto tá certo dizer que eles são meio que heróis, porque realmente são sempre poucos pilotos da América do Sul no grid. O Brasil tinha uma tradição maior antigamente, mas hoje em dia a gente viu aí, a gente ficou quase 10 anos sem um piloto brasileiro no grid, né? E a gente sabe que realmente são heróis. O cara pra estar ali, ele é tipo um super-herói mesmo, pra conseguir chegar até ali. É tanta dificuldade a mais do que outras pessoas que o cara acaba sendo um super-herói mesmo. Então acho que o Colapinto tem razão aí. Tem. E é interessante ele se sentir conectado com o Senna aí, mesmo tendo nascido depois que o Senna já morreu, né? Mas todo mundo. É igual ele disse, né? Tipo assim, como as dificuldades são basicamente a mesma, né? E a gente sabe, o Senna é um herói pra todo mundo. Não importa a sua nacionalidade, quase todo piloto tem um Senna meio que como o primeiro herói aí, pelo menos os pilotos mais ou menos dessa mesma idade aí que o Colapinto tem, que não viu o Senna correr, mas ainda assim a influência é muito grande, porque o pai viu, porque a mãe viu, porque o tio viu, não sei o quê. Então eu acho que é um paralelo bom. E isso deles serem heróis, eu acho que também faz sentido. É só ver como o próprio Franco Colapinto já é tratado dentro da Argentina. Ele tem, sei lá, 8 corridas só pela Fórmula 1 e ele já é uma febre. A gente foi, por exemplo, no GP do ano passado e tinha uma porrada de argentino que foi lá pra ver o Franco Colapinto só. Que provavelmente não iria se o Colapinto não tivesse, mas ele tava, então eles foram. E aí é só ver também como esses pilotos latino-americanos são tratados, né? O Bortoleto foi muito abraçado pelos brasileiros, o Colapinto também. Ali ele fala de piloto sul-americano, mas o Pérez, que não é um sul-americano, mas é um latino-americano, também é muito abraçado pela cidade do México. Então, de fato, quando o cara chega na Fórmula 1, mesmo que ele não tenha uma trajetória tão vitoriosa, tão imensa, assim, tão chamativa, o povo abraça porque sabe que só do cara tá lá já é meio que uma vitória. Até porque a galera entende que é isso que você falou, só de estar lá já é a trajetória vitoriosa. O cara não precisa ser campeão de nada, né? E o ter o Senna como referência também é algo muito óbvio, porque primeiro que ele é o maior dentre os sul-americanos que já correu pela Fórmula 1, né? Ele é um dos maiores da história, então obviamente ele é o maior sul-americano a correr pela Fórmula 1. E também porque ele foi o último sul-americano campeão, né? Verdade. Ele foi o último sul-americano campeão, na década de Pensado, 90. Colapinto, ele ainda fala aqui também que ele tem o Fangio como um exemplo também, né? Mas obviamente é um distanciamento histórico muito maior. Aí, como o Rafa falou, ninguém da família do cara provavelmente viu. Enfim, por aí vai. Olha lá, Colapinto comentou aí sobre um outro ídolo. Fangio também sempre foi meu herói. Um piloto argentino muito bem sucedido que tem uma história enorme no esporte. Ele esteve no topo da Fórmula 1 muitos anos atrás e também é um grande herói no nosso país. Esses dois pilotos sul-americanos são os que eu cresci acompanhando e que sigo desde que era muito jovem. Cresci acompanhando, eu acho que ele quis dizer de procurar vídeo, de ler. De tentar espelhar, de ler sobre. Que obviamente ver ele não viu ao vivo. E claro, acho que eles são os maiores da história do esporte junto com o Lewis. E alguns dos nossos pilotos e o Michael. É muito bom ver que eles vieram da América do Sul. Disse aí ele orgulhoso.
Eu até senti que essa declaração sobre o Fangio foi muito mais uma questão de mídia, training, Você do que achou? de fato algo honesto, É assim. A do porque, Senna eu igual senti você disse, honestidade nele, assim. é um distanciamento muito grande, né? É difícil o cara ter É. essa conexão. Mas é que eu acho É que. aquela coisa protocolar de elogiar o cara, porque, tipo, pô, ele é o cara, não é normal pra Argentina ter um piloto 5 vezes campeão mundial da Fórmula 1, tá Não é ligado? normal pra nenhum país, pra ser honesto, Não quase. é, então, exato, não é normal Sim, pra nenhum país, que dirá a Argentina, que fora o Fangio não teve ninguém. sim, Então, tipo, óbvio que o cara não vai fazer pouco caso disso, né? sim. É É, óbvio mas que é ele que às sabe vezes. que se conectar com o povo argentino envolve também esse tipo de declaração, né? Tipo, valorizar o que é deles e Ah, tudo sim, a mais, história. assim. É. Mas eu Então, acho que de ídolo, ídolo mesmo, deve ser o Senna, realmente, até pelo jeito que ele falou, do tipo, não, no momentos da minha carreira, eu pensava nele, me comparava com ele, né, me espelhava nele e tudo mais. ah, não, eu acho que de fato o ídolo provavelmente é o Senna. Mas às vezes eu acho que essa parada do Fangio não é tão de media training, não, porque é aquilo, né? Às vezes o Senna é um herói. O Senna, não, desculpa, o Fangio é um herói pra eles, assim como o Senna é pra gente, enfim. Não, mas Então eu não acho é. que. Será que não? Não é, cara. Não é. Não sei, eu tenho minhas Não, dúvidas. eu cravo que não é. Tipo assim, é algo do qual eles se orgulham muito. E o povo argentino tem milhares de defeitos, pode ter milhares de defeitos, mas não valorizar atletas não é um deles, né? Eles Uhum, valorizam bastante, assim, é só a gente ver a idolatria pelo Maradona, hoje em dia a idolatria pelo Messi e tudo sim. mais. Pra ficar no futebol com o exemplo mais famoso. Mas eu acho que não tem o nível que tem o Senna aqui no Brasil, justamente pelo distanciamento histórico e, claro, pela maneira que o Senna morreu. Isso, tipo, pô, é muito. Eu nem sei como o Fangio morreu, pra ser honesto. Mas assim, o fato do Senna ter morrido numa era em que as corridas eram televisionadas, o cara morreu no auge da carreira, digamos, não é exatamente o auge, mas enfim, ele Sim, tava brigando em por atividade títulos, ainda. em atividade, tipo, de maneira relevante. Não que se ele morresse no final do grid, acho que. Não, não, é, sim, mas deu Mas pra. seria, É. mas o impacto seria menor se ele tivesse no fundo do grid do que ele que tava disputando vitórias e disputando títulos ainda. E a distância, né? Tipo, cara, ainda é o que você falou, é muito recente ainda, querendo ou não, Morte Santo. Beleza, vou fazer 30 anos agora. Agora que tá começando a esfriar, porque eu e você a gente já não viu. E agora a gente que ocupa esse espaço aqui de ligar a câmera e falar. Então, tipo, você começa a substituir as pessoas, tipo, o Reginaldo Leme vai se aposentar e a gente começa a falar, você entende? Isso que eu tô Entendo, querendo sim, dizer? não, não, entendo. Não que a gente vai tomar o lugar do Reginaldo Leme lá na É, Band ou em ou algo do qualquer tipo, é. emissora de TV, mas o ponto é, as pessoas que vão se tornando, entre aspas, relevantes no nicho para comentar e tudo mais, começam a ter outras idades e pessoas que não Não, sim, acompanharam. eu entendo. Então, assim, agora a gente provavelmente tem um carinho, respeito pelo Senna, da mesma maneira que os argentinos têm pelo Fangio, porque a gente nem viu ele correr. Mas a gente ainda recebe muito a questão do tipo assim, do meu pai que viu, da sua mãe que Uhum, viu, do meu tio que fala, do, do meu avô que fala que ele era o melhor. sim. E por aí vai. Enquanto eles, provavelmente já não tem mais tanto essa questão. Duvido que o pai do Colapinto tenha visto o Fangio, por exemplo. Não, não, eu. Até porque era muito mais difícil, porque Sim, não era o tão. acesso era O impossível, é. acesso à TV não era tão simples. Sim. É que eu acho que alguns casos, e eu imagino que o Fangio entre nesse balaio que eu vou falar agora, é meio que o distanciamento histórico transcende, assim. Eu vou citar um exemplo daqui agora, por exemplo. O Pelé, que é o rei do futebol, daqui a 100 anos, quando você tiver morrido, eu tiver morrido, o chat inteiro aí, com todo respeito, tiver morto já, o Pelé ainda vai ser o Pelé, e todo mundo vai falar com Não, vai carinho. ser E reverenciado. então, e aí eu acho que o Senna entra nesse balaio, e eu imagino que o Fangio na Argentina entra nesse balaio. Então, Que mesmo que, tipo, que tenha esse distanciamento que você falou, que eu entendo, eu acho que daqui a 100, 200, 300, 400 anos, os feitos dele ainda serão exaltados da mesma maneira, assim, dele sempre ser visto como herói, tipo, não, mas lado a lado o. com o Messi, com o Maradona e etc, Mas entendeu? nesse. Não, mas eu não tô falando que ele não vai ser visto desse jeito. Ou que ele não tá no patamar desses caras. Pra mim, quer dizer, vai, não tá, mas não por nada, porque futebol, é difícil de competir É, mesmo. sim. Mas a minha questão é muito mais assim. é, O Pelé, por exemplo, você falou do Pelé. Pô, o Pelé se aposentou nos anos 80. Sim. Tipo, ainda é perto. Ainda é Uhum. perto, assim. Você ainda tem também muitas pessoas que foram no estádio ver o Pelé. Claro, futebol é um esporte muito mais de massa do que Fórmula 1 e tudo mais. Mas ainda assim, o Senna é mais idolatrado que o Pelé.
Eu acho que é também. O Senna é acho mais que reverenciado pelo Sim. Pelé. E é isso que eu falo. É o contexto, é a distância. Tipo assim, o Senna faz menos tempo que o Pelé, que ele fez a última corrida dele, que o Pelé fez o último jogo de futebol dele, por exemplo. Isso é só uma coisa. O Senna teve a questão da morte trágica dele. Enfim, então são camadas, assim. O Senna tem a questão também da televisão, que no meio dos anos 90 já era também algo muito mais popular do que Sim. era quando o Pelé se aposentou. Uhum. E o Pelé se aposentou lá no Cosmos, Sim. nos Estados Unidos. Então, tipo assim, pô, provavelmente não era tão simples assistir um jogo de futebol dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Então, são várias camadas, assim. Por isso que eu falo sobre o Senna. Não é que. Eu acho assim que, eventualmente, a idolatria sobre ele vai não diminuir, mas esfriar um pouco. E eu ainda acho que ele ainda vai ser visto, por exemplo, maior que o Pelé. Vai. Eu acho que já é um caminho sem volta. Eu acho que ele já é visto aqui no Brasil, Eu tipo, acho também. como uma entidade maior do que o Uhum. Pelé, apesar do Pelé mundialmente ser uma figura mais importante. É. Então, tipo, não é que o Fangio não vai ser respeitado, não vai ser colocado no mesmo patamar que outros ídolos argentinos. Ele vai, nosso camarada argentino aí pode até falar se ele quiser, se ele tiver aí ainda, acho que não tá, mas pode até comentar isso. Mas eu acho que existe um distanciamento com o Fangio que não vai existir com o Senna, por exemplo. Existe um distanciamento com o Fangio que não é assim que funciona com o Maradona. Tem um. É o acesso, Fico na dúvida. o acesso era muito menor. Não era, de O fato. acesso era muito menor, a Fórmula 1 é muito menos popular, Mas é porque eu acho diversos que os fatores, feitos assim. deles são. Os Então, feitos mas deles são menos replicáveis, né? mas aí que tá. Aí é meio que o feito que é idolatrado e não a personalidade. Quando Mas faz normal... parte. A Não, idolatria do Pelé parte, por exemplo, dele ter ganhado 3 Copas. sim, exatamente, mas a idolatria do Senna parte muito pela personalidade do Senna. Tanto que quando você vê algo sobre o Senna, é sempre o Senna, alguma frase do Senna, alguma coisa assim, Sim, aham. sobre ele correr na chuva, ou algo sobre a personalidade dele que era muito explosiva, forte. E quando se fala do Pelé, é especificamente sobre as coisas que ele fazia no campo, assim. Sim. E eu acho que isso faz muita diferença. É só pegar o caso do Maradona também. É a personalidade do Maradona. Uhum. O Messi é um contexto um pouco diferente, é mais aquela coisa do. Mas também entra um pouco na personalidade, que é tipo aquilo dele ter sofrido, 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 E depois e finalmente chegou na depois conseguiu a glória. redenção dele. Sim. Assim, ele bateram nele, depois falaram, poxa, não, a gente tem que abraçar esse cara porque ele vai levar a gente pra algum lugar Sim. grande. E aí acabou acontecendo. Mas tem a ver com a personalidade também. É. Tipo assim, quando as pessoas se envolvem com a personalidade da figura, é uma conexão muito mais Não, de forte fato, do que permanece mais. simplesmente Vive por mais o tempo. feito. Sim. E no caso do Fangio, pô, eu duvido que a maioria dos argentinos tenha visto alguma entrevista do Fangio na vida. Nem que seja recuperada. Eu nem sei se tem registro disso. Entendeu? Deve ter, Sim. mas aí é muito difícil você se identificar com isso. Claro, tem histórias, tem livros, tem Sim. coisas, mas esse tipo de coisa chega em muito menos gente do que entrevistas, do que TV aberta, do que, né? Uhum. Entende? Não, Então, sim, eu tipo, entendo. todo mundo olha e fala assim: não, eu sei quem que é o Fangio. É aquele cara que ganhou 5 títulos mundiais de Fórmula 1, botou a Argentina lá no topo. Pô, então, obviamente, ninguém vai desgostar desse cara. Mas o envolvimento com ele acaba sendo menor. A identificação é um pouco menor. Talvez. Enfim. Comenta aí, o que vocês acham, rapaziada? Eu quero saber as opiniões de vocês aí sobre Fangio, sobre Cola Fangio Pintos, sobre Senna. Fangio que tem uma das histórias mais da hora da história do esporte, né? Que ele De foi todos os esportes. sequestrado. E ele virou amigo dos caras. Ele foi sequestrado e como que era a história mesmo? E ele foi, tipo, tava fazendo um protesto. Era no Chile isso? Não vou lembrar onde era, mano. Eu lembro, eu sei que queriam fazer um protesto, e aí a forma de protesto era sequestrar a maior estrela da Fórmula 1, porque a Sim, Fórmula 1 ia correr no país, onde ele exatamente. foi sequestrado. E ele ficou tipo 2 semanas. E era aqui na América do Sul. Aí ele É. é sequestrado e os caras, tipo, tratam ele de boa, assim, durante o sequestro. Ninguém Sim. é violento com ele. Só falam, tipo assim, pô, foi Fica mal aí, aí. pai. Exatamente. Foi mal aí, mas a gente precisava fazer isso e tal. Você quer ver alguma coisa na É. TV e tal, né? Ele falou que não. Ele nem vai à corrida, né? Ele ouviu a corrida, não era um negócio assim? Ele pediu pra ver a pediu corrida, né? Era alguma coisa assim, ele ver pediu ou pra ouvir, ouvir, Enfim. Nem era pra ter corrida, né? Mas tudo bem. O show tem que continuar, pai. O show tem que continuar, pois é. Francis Maciel falando que o momento que ele mais gostou do Senna foi quando ele bateu no Prost. Desculpa, amigo argentino no chat. Porque a Argentina odeia francês? Você que a Argentina odeia inglês. né? O francês eu não sabia. Sim.
Gibertoleto falando aqui, ó. O Senna vai ser o Santos Dumont, sempre homenageado e lembrado como um grande brasileiro e motivo de orgulho nacional. É um bom... Não, peraí. Eu achei que você tava falando do Fangio. Eu acho que o Fangio é mais comparado com o Santos Dumont do que o Senna, pô. O Senna é muito mais importante que o Santos Dumont. Cara, talvez seja. Tipo assim, o Santos Dumont é aquela parada, tipo, nossa, que orgulho, ele fez o avião. Chupa Irmãos Wright. Sim. Beleza, mas é só isso. Eu não sei quem é o Santos Dumont. Sim. Eu não sei se ele era um cara legal, eu não sei se ele era mala, não sei se ele era marrento, eu não sei nada sobre o Santos Dumont. Sobre o Senna eu sei muita coisa. Já vi muita coisa, enfim. Tem série. Tem série da Netflix sobre o Santos Dumont? Não deve ter, não. Não tem. Devia ter. Mas dos Irmãos Wright deve ter. Ah, com certeza. Everton falando aqui, ó, é porque você vê em qualquer corrida referências ao Senna, mesmo que não sejam... mas você não vê referências ao Pelé em qualquer partida de futebol. Fórmula 1 é um esporte meio lixado. Não, e assim, e a Fórmula 1 é um esporte de eras mais bem definidas, porque, tipo assim, existem muito mais jogadores de futebol do que pilotos de Fórmula 1. Então, óbvio que no futebol isso vai ficar um pouco mais diluído do que na Fórmula 1, né? Não tem muito jeito também. O Wesley falando aqui, ó, o povo argentino tem milhares e milhares de defeitos. E é só isso, era só isso que eu gostaria de enfatizar. Que isso, Wesley, calma aí. Mas tem mesmo. Gil Bertoleto falando aqui, ó, acho que faz sentido essa admiração dele. Eu sei quem é o Senna antes de saber o que era a Fórmula 1. Aqui no Brasil, pelo menos, a imagem dele é maior do que a categoria. Bom ponto. Realmente é. A imagem do Fangio, duvido que seja maior do que a imagem da Fórmula 1 na Argentina. Erissa falando aqui, ó. Se Davi Brito assistiu o Senna correndo aos sábados na Globo, porque o Colapinto... Ela tem um ótimo ponto. Palmas. O ponto dela é muito bom. Palmas para Colapinto e Davi, que assistiram juntos, inclusive. Quem mais mandando mensagem aqui, ó? A Erissa falando que o Caio tá coringando porque o Rafa consegue ler. Isso é inveja porque eu tenho uma saúde visual muito boa. Tem uma saúde visual melhor do que a minha, certamente você tem, né? É porque... eu ia falar que não é muito difícil, mas na verdade não é tão ruim assim. Não é tão ruim, não, ok. Quantos graus a você minha tem irmã em cada tinha, lado? tipo, porra, a minha irmã tinha 7 graus. Que, tipo assim... tem, né? Esse é um ponto que você pode fazer cirurgia, né? Não, você só pode fazer cirurgia. Você pode fazer cirurgia com qualquer grau. É verdade, mas você tem que esperar estabilizar, né? Tem que esperar estabilizar, Francis falando aqui, ó. Eu tenho um e-mail, tá? Pra você que perguntou. É pouco. Percebo que estou velho quando lembro da morte do Senna. Acordava de madrugada com meu pai para assistir. Olhei. Ó, tá vendo? Tá vendo? É isso. Tem uma pessoa no nosso chat que via o Senna. Sim, Então, tipo... a memória ainda tá muito viva, assim, sabe? A memória ainda tá muito viva. Aí, tipo, sei lá, quando o Francis tiver um filho, aí o filho dele já não vai ver o Senna, obviamente. Sim. Porém, vai ter o pai que vai falar pra ele, nossa, eu vi o Senna. Né? Então, aí na próxima geração, aí a memória já vai ser do filho dele falando que viu o Hamilton, sei lá, o fim da carreira do Hamilton. Sim. Não, provavelmente não vai dar tempo. Não vai ver também, Não vai dar tempo. Mas enfim, você entendeu. Sim. Vai ver o Colapinto. Cupuaçu for Life, falando, rapaz, dessa vez não vou jogar o título e a thumb, porque esse GP foi tão monótono que faltou assunto mesmo. Cara, faltou, hein? Faltou. Mas tá vendo, gerou um puta debate legal aqui. Enfim, a gente tem que inventar os assuntos, tem que criar os debates. Verdade. Não é? É isso, gente. Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês aí. Quem que é melhor, né? Senna ou Colapinto? Ou Colapinto. Aí é sacanagem.